Ei, gente, o dia tá terminando aqui, né? E eu continuo com aquela história da nomeação do cachorro na cabeça. Alguns podem dizer assim, mas sai, por que isso tá te incomodando? Eu quero compartilhar uma forma de pensar com você, tá? Presta atenção. Nós vivemos numa sociedade onde muitas pessoas dão a vida protegendo o ovo de tartaruga, não é verdade? E na maioria das vezes, essas mesmas pessoas que lutam incansavelmente para proteger os ovos de tartaruga são as mesmas pessoas que defendem o aborto, que no meu ponto de vista nada mais é do que o assassinato de um ser humano na sua forma mais vulnerável, que é quando ele está em formação dentro do útero materno. Até hoje, a biologia não mudou o conceito científico de vida. A biologia afirma que a vida, ela acontece, ela existe a partir do encontro do espermatozoide com o óvulo. Naquele momento, naquele encontro, ali começa uma nova vida. Então, não importa se os professores ideólogos defendem em sala de aula, ensinam para os brasileiros na escola que um ser humano é um amontoado de células até um determinado momento da gestação. Isso não existe. Podemos até ser um amontoado de células, mas esse amontoado de células, elas começam a se formar desde o primeiro momento, que é este encontro. Todo o funcionamento é ordenado, ocorre certinho, direitinho, tem todo um desenvolvimento. E na nossa conta, de um modo grosseiro, saindo do termo técnico, com 9 meses esse ser humano está pronto para nascer, para vir ao mundo, para sair de dentro desse forninho humano, que é a barriga da mamãe. Então, gente, o que tem acontecido? A vida humana está sendo banalizada. O ser humano, a importância do ser humano está sendo banalizada. As mesmas pessoas que defendem humanização, tratamento humanizado, humanizar isso, aquilo outro, são as mesmas pessoas que banalizam completamente a vida humana. E muitas vezes existe uma substituição de importância. Que aí eu entro na questão que eu vou passar pela questão do ato simbólico de nomear um cachorro como diretor de um setor que defende os animais dos maus tratos. Quem acompanhou a matéria, quem já buscou, quem já viu, tem várias matérias na internet falando a respeito disso. E todo mundo que já acompanhou também sabe que se trata de um ato simbólico. É simbolismo? E então, alguns podem dizer assim, mas então por que isso está te incomodando? Não está me incomodando, está me provocando a reflexão, e é essa reflexão que eu quero provocar também em você. Veja bem, uma das justificativas deste evento, que a OAB tem o orgulho de dizer que é a primeira vez que isso acontece na história do Brasil, portanto isso é histórico, segundo eles. Toda essa conversa, ela foi irônica, Qualquer um que faz uma interpretação de texto consegue interpretar também a fala e entende que aquele discurso, ele é completamente provocativo. Para quê? Para realmente mexer com a sociedade e despertar o quê? Exatamente essa discussão. Eu quero ir além desta discussão, eu quero usar essa discussão para provocar outras, e neste momento outra, que é o quê? Justamente refletir sobre
não só essa inversão de valores, quanto este excesso dentro de certas práticas. As questões do meio ambiente no Brasil, e dentro do meio ambiente vem a questão da proteção, né, dos animais contra os maus tratos. Ela, por um lado, muitas pessoas se excedem e transformam isso quase que num culto. Mãe Terra, Mãe Sol, Mãe Lua, né, e tal. E outras se excedem por conta deste exagero, começam a achar que tudo que você fala a respeito das questões ambientais não tem importância. Vamos ignorar isso, porque isso é do diabo, isso é coisa do satanás. Vamos conversar sobre isso não. Isso é uma seita. Quem se preocupa com o meio ambiente está dentro de uma seita. Gente, a gente precisa achar o equilíbrio. As questões ambientais, elas existem. E é interessante que hoje que se tem essa discussão, por quê? Porque a partir do princípio que nós estamos vivendo na atualidade, nós somos um povo em constante evolução, nós chegamos nesse ponto, que é o quê? Conseguir enxergar que existe algo chamado meio ambiente. O meio ambiente compreende o quê? Nós, como seres humanos, todos os outros seres vivos, e toda essa construção urbana, né, que existe, as cidades, trânsito, enfim, eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas eu estou só exemplificando porque eu quero que você entenda assim, isso é importante? O problema é que o excesso de alguns faz com que surja a banalização de outros. E no final das contas, vem esses outros pormenores, que é o quê? É quando as pessoas começam a substituir as importâncias. Você começa a pegar o que é importante e quer soterrar aquilo, afundar, acabar, sei lá, e você quer elevar coisas que não têm importância. Violência, ela não deve ser estimulada em campo algum, nem contra animal, nem contra a gente. Violência é violência. E violência não tem sexo, não tem cor, não tem credo, não tem condição social. O Brasil, ele fatia tudo. E ele tenta dar mais importância para uma coisa, baseado o quê? Nessas que eu falei. E dá menos importância para outras. E no meio disso tudo vem crescendo o quê? Essa corrente, que é praticamente, me parece que é um trabalho mental que fazem nas pessoas para tentar equivaler aos animais o valor das pessoas, de gente, de ser humano. Então, isso é alarmante, é preocupante. Essas pessoas fizeram este ato simbólico de nomear um cachorro diretor, parece brincadeira, mas, no final das contas, uma coisa dessa, ela normaliza a tua forma de ver outras coisas. Por exemplo, todo mundo tá careca de saber que há muitos anos já, se você, de repente, tiver um desentendimento, um atrito com o cachorro do teu vizinho, não é o teu vizinho, tá, gente? É o cachorro mesmo, de fato, bicho de 4 patas, sim. Se o cachorro do teu vizinho te morder e você ficar enfurecido com aquilo, quiser resolver a situação na base do tapa, é melhor você tapear o dono do cachorro, mas não ouse tocar no cachorro ou bater no cachorro. Por quê? Porque se você bate no dono do cachorro, a tua sentença vai ser 1. Se você bate nesse cachorro, rapaz, pode preparar, porque você vai ver o resto da sua vida o sol nascer quadrado. Você tá entendendo o que eu tô falando sobre equivalências, importâncias? Pois é. Quantas e quantas vezes nós ouvimos pessoas afirmarem que existem uns vídeos que colocam na internet que diz o seguinte: se você estiver numa situação, está você e o teu cachorro, e uma pessoa começa a passar mal do teu lado, e o teu cachorro está na situação de perigo também, quem você salva? O teu cachorro ou aquela pessoa? E aquela pessoa, diga-se de passagem, é um estranho. É só uma pessoa. Todo mundo que posta esse tipo de vídeo fala assim: eu salvaria o meu cachorro sem pensar 2 vezes, não quero nem saber
dessa pessoa é o meu cachorro que eu vou salvar. Aí alguém fala assim, mas sai, é o meu cachorro, eu também salvaria. Mas olha o que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma vida humana e nós estamos falando de um cachorro. Que embora a gente ame, a gente cuide, a gente tenha o maior carinho, é um cachorro. Não é um ser humano, é um cachorro. Então, o que está acontecendo? As pessoas estão... Quantas pessoas eu já ouvi dizer que prefere cachorro, prefere animal do que gente? Muitas pessoas falam assim, é por isso que eu não gosto de gente, eu gosto de bicho. Esse pessoal que fez esse ato simbólico lá na OAB de Minas, primeiro, não é qualquer organização, é uma ordem de advogados. É uma organização que é composta de profissionais que trabalham com leis, que supostamente se preocupam com justiça ou injustiça. Ele pode ser um advogado de defesa, ele pode ser um advogado de acusação, e daí ele pode se tornar vários outros profissionais dentro dessa área legal. Mas uma coisa é certa, essa área é uma área importantíssima, eticamente falando, moralmente falando, e mais do que nunca, se tratando de verdade, de realidade. Um ato desse, ele assusta. Eu falo para vocês, assusta muito. Porque as mesmas matérias, em algumas matérias que falam a respeito da intenção da OAB de Minas em promover, né, com uma portaria, o cachorro a diretor de um setor, as matérias também relatam que essa área, né, de defesa do animal, eles querem provocar a discussão na sociedade, né, chamar a atenção da sociedade para a necessidade de se proteger os animais, ok? E fala o seguinte, né, o próprio vídeo o pessoal fala sobre quebrar paradigmas. Toda vez que você vê, né, pessoas muito ideólogas falando de quebrar paradigmas ou então quebrar tabus, é bom que você levante as suas anteninhas também. Lá nessas matérias falam que existem hoje pesquisas, né, e já se descobriu que o animal é um ser que sente. Claro que o animal é um ser que sente. É claro que ele sente fome, ele sente dor, ele sente medo, ele sente um monte de coisa. Mas isso não faz do bicho um animal racional. Mas as pessoas querem comparar. Tanto é que dizem lá nessas matérias também, numa matéria que eu li, que inclusive foi na UOL, né? Então, gente, se eu estiver mentindo aqui, vai lá atrás da fake news, porque a fake news que eu li foi na UOL. Diz que tem pesquisas que ainda dizem que alguns cachorros, né, conseguem ter a se raciocinar ao nível de uma criança de 8 anos de idade. Não importa se estão comparando a uma criança de 8 anos de idade, até porque uma criança de 8 anos de idade raciocina pra caramba. Mas, mais uma vez, a gente vê as pessoas agora usando a ciência, estudos científicos, para comparar o animal às pessoas. Gente, isso é alarmante e preocupante. Por quê? Porque quanto mais se valoriza o ser humano, mais se valoriza bicho e natureza, menos se valoriza o ser humano. Não é que seja isso que acontece. Isso está acontecendo. Não deveria ser assim, mas é assim que tem acontecido. Então, sai, finaliza esse negócio. Então, gente, eu falei mais cedo num videozinho bem curto lá no meu Instagram e vou falar pra você novamente. A palavra-chave que eu quero deixar aqui é subversão da linguagem. Por quê? Porque nós estamos num processo já faz um bom tempo, um processo
de reengenharia social. Existe uma agenda, ela é global, no Brasil ela está firme e forte operando, né, aonde existe sim uma desconstrução de muitas coisas que nós já temos consolidados na sociedade, principalmente no que se refere à moral, à ética, né? Coisas que nós temos consolidadas como referências, e o objetivo é o quê? É retirar essas referências, é aniquilar essas referências e transformá-las, mudá-las, dar a elas um outro significado, perdão. Isso faz parte da subversão da linguagem. Qual a minha preocupação? Vejam bem, a sociedade ela é movida por comunicação. Nós precisamos nos comunicar, nos interagir. Esse movimento, né, toda essa comunicação, ela se dá através do quê? Da linguagem. A linguagem, ela é importantíssima no desenvolvimento do ser humano quanto pessoa, no desenvolvimento do ser humano, nos relacionamentos, nas relações com pessoas ou com situações. A linguagem, ela é tão importante, mas ela é tão importante que ela é capaz de moldar o nosso pensamento. A linguagem, ela influencia na nossa interpretação da vida, na interpretação dos fatos, da interpretação do mundo, na interpretação da tua forma de ver. A linguagem é uma das coisas mais importantes que a gente tem. E a linguagem, ela é capaz de fazer o quê? Tudo isso molda pensamentos, molda pessoas, molda sociedade. Nós somos um conjunto. Então, quando eu falo para você, leve isso a sério, preocupe-se com isso, é por quê? Porque há uma agenda em curso. Qual o objetivo dessa agenda? Uma transformação social, uma transformação no comportamento do ser humano, uma transformação na forma dele ver as coisas. Gente, isso se dá de uma forma tão sutil, tão pequenina, que muitas pessoas não conseguem ver. Então eu tô aqui para te despertar e para dizer que essa nomeação simbólica desse shitsu que aconteceu através da OAB de Minas Gerais mostra muito de tudo isso que eu estou agora te falando. Leve isso a sério. Pesquisem. Procurem fontes limpas e seguras. Pesquisem sobre subversão da linguagem. E eu quero indicar a Brasil Paralelo para todo mundo. Não estou ganhando nada com isso, não virei garota propaganda, não vou ganhar com isso. Mas lá você vai ganhar conhecimento de uma forma limpa, sem viés ideológico e, inclusive, com muitas questões sendo resgatadas, questões que estão sendo o quê? Destruídas pela subversão da linguagem. Há décadas que muita coisa tem sido destruída. Então, a Brasil Paralelo, ela resgata uma realidade, uma educação de verdade, conteúdos. Cara, é fantástico. Eu estou aprendendo muito. Indico para vocês também. Tá bom? Por enquanto, vamos ficar por aqui. Subversão da linguagem. Essa é a palavra-chave para você abrir teus olhos e mudar a tua forma de ver as coisas, porque a tua forma de ver as coisas já está sendo moldada sem o seu consentimento. Às vezes, sem você ter nem noção disso. Então, tome as rédeas disso. Seja dono da tua criticidade, do teu pensamento, das tuas opiniões, das tuas ideias. Fazendo o quê? Buscando conhecimento. E comece por aquilo que você precisa saber. Você tem que saber e entender o que está acontecendo, no meio do que nós estamos. A nossa guerra, ela é cultural. E querendo ou não, você faz parte disso. Se você não for alguém combatendo, você é alguém se tornando vítima. Escolha sua. Beijo, gente. Fica com Deus.